5, bem na pauta a entrevista hoje, o senador Sérgio Moro, do União Brasil. O Sérgio Moro que se destacou como juiz da Lava Jato, depois esteve também como ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e hoje está aqui com a gente. Eu sou a jornalista Marta Feldes, vou conduzir essa entrevista sob a coordenação geral da Josiane Ritz e a coordenação técnica da Luísa Mainardes e do Evandro Soares. Senador Sérgio Moro, seja bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Muito obrigado, Marta. Um grande prazer estar falando aqui no Bem Paraná, nesse programa Bem na Pauta. Um grande prazer. E a gente tem que sempre falar, né? Quando eu era juiz, eu não dava entrevista praticamente. Acho que dei 2 em 4 anos. Agora, como senador, tenho a obrigação de prestar contas ao eleitor, né? E à população em geral. Então, sempre um prazer. É uma vida pública, afinal, né? Exatamente. Bom, então logo saiu a sua absolvição no TSE, que o senhor não estaria sendo cassado. O senhor se colocou como um pré-candidato a governador do estado. Chegou até a falar, olha, me coloquem nas pesquisas que eu sou candidato a governo do estado. Isso ainda está valendo? Como é que fica isso depois da situação criada dentro do União Brasil, em que houve toda uma disputa, agora no final da eleição, no primeiro turno aqui em Curitiba, entre o senhor, o deputado Neyler Prévost. O senhor continua candidato e como que se viabiliza dentro do partido? Veja, o meu foco é o mandato como senador. Então, eu tenho lá os meus projetos, estou focando para aprovação desses projetos, além de fazer algo importante, a meu ver, para o país, que é a oposição ao governo Lula, já que as políticas estão sendo desastradas. Infelizmente, a gente está vendo aí que teremos 2 anos muito difíceis pela frente. Se eu fizer meu trabalho como senador, eu entendo que os resultados vêm, o reconhecimento vem. Então, sou pré-candidato, é claro que é uma questão que vai ser definida lá adiante, né, se vamos ou não vamos disputar o governo do estado. Agora, é importante, nesse cenário que a gente tem de deterioração institucional no país, de deterioração da economia, a gente está vendo essa fragilidade da segurança pública pela ausência de uma política robusta do governo federal de enfrentamento da criminalidade, é importante que nós protejamos o nosso Paraná, né? E uma das formas de fazer isso é eventualmente disputar o governo do estado, mas é uma questão que vamos definir lá na frente. Eu tenho o apoio do União Brasil Nacional, isso está muito tranquilo, está muito já definido. Agora a decisão, de fato, é adiante, né? Ninguém vai lançar candidato 2 anos antes, acho que não faz sentido isso, até porque nós temos outras questões mais prementes para se preocupar, que é o mandato de senador. Mas a situação com o deputado Neyler Prévost não está resolvida. Eu já me pronunciei sobre esse fato ali nas redes sociais na época. Ele veio a público, falou umas coisas que, a meu ver, absolutamente não verdadeiras e inapropriadas, mas é o tipo da briga que acho que não só se alimenta ali do mundo político, não tem uma relevância para fora, então temos que olhar adiante ali. E não atrapalharia uma possível candidatura pela União Brasil? União Brasil Nacional me dá 100% de apoio para essa jornada, caso seja tomada essa decisão. Não há nenhuma dúvida quanto a esse ponto. É claro que também se olha, né, evidentemente, as probabilidades de êxito. Houve uma pesquisa que foi amplamente divulgada, do Paraná Pesquisas, em agosto. Não fui eu que contratei, né, não fomos nós que contratamos, mas que me apontou com números bastante robustos, resultado, a meu ver, do trabalho histórico que foi feito na Lava Jato, como ministro da Justiça e também o trabalho como Senado. Mas, Marta, o foco, como eu disse, é o trabalho de senador. Né? Então nós temos que, não posso exercer um trabalho pensando num próximo, eventualmente. Tá então, certo, nós vamos chegar logo nessa então parte. A gente tem que trabalhar ali na parte do Senado. Mas do ponto de vista partidário, a situação é muito confortável. Então, ainda nesse assunto do ponto de vista partidário aqui, do ponto de vista local, eu queria saber, o senhor percorreu o estado agora, nessas campanhas municipais, trabalhou bastante, elegeu alguns prefeitos, em outros lugares não elegeu. Como é que o senhor está de base em termos de prefeituras? Assim? Olha, é interessante, em 22 eu concorri praticamente sozinho. Tinha a União Brasil, claro, ali para a candidatura, mas não tinha nenhuma aliança, não tinha coligação para o Senado, não tinha o apoio, evidentemente, da esquerda, do Lula, nem quero ter jamais, não tinha o apoio do Bolsonaro no primeiro turno,
né? E também não tinha apoio do governador Ratinho, que tinha os seus candidatos, tinha as suas preferências. Ainda assim, uma eleição muito difícil, porque tinham 3 candidatos competitivos, que a gente respeita, ganhou, mas a gente respeita. Acabei vencendo essas eleições. Agora, em 26, caso seja dado esse passo, já é um cenário um pouquinho diferente. Tem, sim, prefeitos aliados aqui e acolá, seja do União Brasil, seja lá de outros partidos. Então, é algo que vai se construir, mas o mais importante, se for seguir esse caminho mesmo, é o projeto. A gente quer construir um projeto robusto para o Paraná, na área de desenvolvimento econômico, na área de infraestrutura, na área social. O senhor já está trabalhando nisso? Eu já tenho várias ideias em mente e algumas pessoas que eu quero chamar para ajudar a preparar, fazer um projeto robusto, sem prejuízo, evidentemente, da questão principal, que é o mandato do Senado. O governador Ratinho Júnior tem seus próprios pré-candidatos aí, 2 deles se destacam. Não sei quem são. O Rafael Greca e o Alexandre Cury. Sei. Como enfrentar essa máquina? É que tem tanto mistério, né, em relação a essas questões. Será que é mistério? Que a gente nunca sabe direito quem que vai se apresentar. E acho que são 2 anos adiante. Né, tá todo mundo, acho que ao meu ver, focado nos seus próprios afazeres. A máquina, claro, primeiro ela não pode ser usada. É errado usar a máquina pública para as eleições. Isso é algo absolutamente ilegal e reprovável. Mas a gente tem visto que a máquina tem a sua relevância, mas não é determinante. A minha própria eleição lá em 22 foi um voto de opinião, foi o voto do paranaense. Não foi a máquina operando. Máquina, aliás, o que a gente ouve, né, que operou contra mim. Mesmo assim, eu fui vitorioso ali naquelas eleições. Quer dizer, o povo paranaense, né, que me escolheu, foi vitorioso. E a gente viu agora, por exemplo, a eleição de Curitiba também, né, surpreendentemente, ali a candidata Cristina Grêmio foi para o segundo turno sem que tivesse menor apoio da máquina. Aliás, ao contrário, denúncias que a máquina foi utilizada contra ela. Então, a população, a meu ver, ela está mais ligada, vamos dizer assim, nos assuntos das eleições, e a máquina não deveria ser um fator a ser utilizado por qualquer candidato. Né? E não creio que seja determinante. Qual que é a sua avaliação do governo Ratinho Júnior? Olha, eu não sou oposicionista ao governador Ratinho Júnior. Mantemos um relacionamento cordial, mas também eu não estou dentro do governo. Eu não participo do governo de nenhuma forma. Estou lá no Senado, inclusive para ajudar o Paraná. Uma das coisas, por exemplo, que me causou espécie foi que essa reforma tributária que foi aprovada, que disseram vai acabar com a guerra fiscal no país, isso é importante entre os estados, conseguiram inserir incentivos fiscais a indústrias de outras regiões, como no Norte e Nordeste, em detrimento aqui da indústria paranaense. Por isso até que eu acabei votando com dor no coração, porque a gente sabe da importância da reforma tributária, mas acabei votando contra ela no final, porque não me satisfez o texto final. Não acho que ela ficou muito complexa. Né? E a gente queria uma coisa que simplificasse, a gente queria também uma redução da carga tributária, e não foi isso. Mas, para mim, a gota d'água foi a discriminação contra o Paraná. E aí eu não posso aceitar, votei contra por conta desse motivo. Vamos chegar nos assuntos do Senado, quero encerrar ainda as questões locais. Na campanha municipal, o senhor, aqui de Curitiba, falando de Curitiba, o senhor não chegou a declarar nenhum apoio, mas demonstrou uma certa simpatia pela Cristina Grêmio ao se pronunciar sobre os ataques que ela vinha sofrendo. Não vi nenhuma manifestação sua em rede social, depois cumprimentando o prefeito eleito também. Ou seja, existe uma aproximação com a Cristina Grêmio? Existiu? Chegou a acontecer? Pode acontecer no futuro? Então, naquele segundo turno, eu não me envolvi nas eleições propriamente, mas eu estava acompanhando como qualquer cidadão e achei que o nível de agressões que estava ocorrendo contra a Cristina estavam excessivos. E aí me senti compelido a fazer uma manifestação de solidariedade, inclusive de protesto. É claro que numa eleição os ânimos se exaltam, às vezes há excessos de ambos os lados, mas achei que estava demais. E estava um pouco aquela história Davi contra Golias, e a gente sempre tem a simpatia, né, pelo Davi nessa história. Então fiz a manifestação, né, mas não cheguei a me envolver na campanha dela. Depois o Eduardo, né, acabou ganhando, parabéns para ele,
Inclusive também entrei em contato com ele, parabenizei, né? Não tem nenhuma questão pessoal contra ele, mas acho que todo mundo ficou um pouco assustado do grau de virulência ali em relação à Mas não candidata. houve qualquer conversa com ela para um eventual futuro em aliança? Olha, essa é uma questão que tem que se olhar na frente lá, né? Nós não temos que pensar em 26, sim, etc. Mas, como disse, o foco tem que ser o nosso presente. Ela mostrou qualidade, talento, principalmente na comunicação, e acho que refletiu muito o sentimento das pessoas que querem mudança, né? Que estão insatisfeitas com a política como ela está sendo praticada, que estão insatisfeitas com o status quo, que querem renovação dentro da política. Então, esse sentimento é muito importante e ela teve a capacidade de captar esse sentimento. É o que a gente quer levar também, né, dentro aqui do nosso mandato, com todas as dificuldades que a gente tem lá em Brasília com esse establishment que quer manter as coisas como estão, quer manter os seus privilégios, inclusive privilégios de impunidade, mas é o que a gente tenta imprimir na vida política. Bom, agora vamos falar um pouquinho, então, da sua atuação no Senado. Eu, observando assim à distância, percebo duas coisas muito claras: oposição ao governo Lula e muitos projetos e participação em discussões sobre a questão do crime organizado, da segurança pública em geral. Mais até da segurança pública em geral do que, por exemplo, da questão da corrupção, que sempre foi uma bandeira sua, né? Mas o senhor foi contra a PEC do governo, essa PEC aí da segurança pública. Por que o senhor é contra essa PEC? O governo federal quer a possibilidade de, via Constituição, ser o agente da segurança pública nos estados. Isso não é importante na sua visão? A PEC, a meu ver, Marta, sinceramente, é uma cortina de fumaça. Se o governo Lula quisesse, de fato, fazer algo em prol da segurança pública, ele atuaria para quê? Para endurecer a lei penal e a lei processual penal. Penas mais duras, sim, fazem a diferença. Um tratamento mais rigoroso, principalmente contra o crime organizado ou contra o crime grave, e também cuidar daqueles pontos de estrangulamento da lei processual penal para nós termos processos mais rápidos. Mas você vê, o governo Lula é contra aquela execução da condenação em segunda instância, que foi essencial ali para o país na época da Lava Jato e seria essencial agora, não só para o crime de corrupção, mas para outros crimes também. A lei do fim das saidinhas. O governo Lula vetou, né? Nós aprovamos, eu tive um papel importante, inclusive no Senado, para destravar esse projeto. Ele foi aprovado na Câmara, estava no Senado, tinha muita resistência, que tinha alguns excessos. E apresentei uma emenda e falei, não, vamos resguardar aqui a possibilidade do preso sair, quando ele está no semiaberto, para estudar, que realmente aí é uma atividade ressocializante. Porque pelo projeto da Câmara eles estavam cortando essa possibilidade. Daí nós mantivemos, mas cortamos as saídas nos feriados. Aí foi lá o que o governo Lula fez. Não só vetou, mas trabalhou para que o veto fosse mantido. E tudo bem, é natural isso, mas prejudicando o cidadão e beneficiando o criminoso. O que o governo federal tem que fazer? Endurecer a lei penal e processual penal. É o Congresso? Sim. Sim, mas se a base seria do... para vir projeto do Executivo, na sua opinião. Ou não atrapalhar. Né? Deixar nós aprovarmos os projetos que são importantes para o país, como a gente tem feito. Eu aprovei um projeto importante que amplia o Banco Nacional de perfis genéticos para criminosos, um projeto para proteger testemunhas contra o crime organizado, fazendo reserva ali, proteção da identidade dessas testemunhas para não serem mortas. Projeto de lei para coibir fraudes, como foi nesse das lojas americanas. Tudo isso a gente aprovou no Senado. Mas o governo, que é o grande motor, na prática, do órgão legislativo, ele sempre opera contra. Por isso que eu acho que essa PEC da segurança, no fundo, é uma falácia. É uma forma do governo dizer assim, olha... Eu quero fazer, mas não me deixam. Exato, vou fingir que estou fazendo alguma coisa. Por quê? Se o Congresso não aprova, ele vai dizer, tentei, a culpa foi do Congresso. Mas se a gente aprovar, não muda nada. Não tem nada ali que faça uma real diferença. E qual é a expectativa dessa PEC passar? Ela não foi apresentada ainda. Se ela for apresentada, eu votarei contra. Eu acho que, e acho que boa parte dos meus colegas votará contra. Além do que, existe um risco de interferência na autonomia dos estados e dos municípios. Num governo federal que é leniente com o crime,
que a gente ouve hoje em dia do Ministério da Justiça e Segurança Pública em matéria de combate à criminalidade? Vou te dizer, recentemente eles aprovaram um documento no Conselho Nacional de Segurança Pública, que é um órgão consultivo do Ministério da Justiça, falando que o país precisa ter uma política de desencarceramento em massa. A visão do governo Lula do combate à criminalidade está profundamente errada. É aquela visão que está ultrapassada desde a década de 70, que o criminoso é uma vítima da sociedade e que tem muita gente presa em excesso. E aí isso não vai funcionar. Então, assim, nós vamos dar a esse governo federal, que tem as ideias erradas de prevenção e combate ao crime, um poder de ingerência sobre as políticas de segurança pública dos estados, eu acho temerário. Então, votarei contra. Gostaria, só para voltar a uma pergunta anterior, de estar trabalhando mais na agenda anticorrupção. Uhum. Só que, nesse cenário político em Brasília, sob o governo Lula, é impossível avançar nessa agenda, já que o governo Lula é totalmente refratário a qualquer política anticorrupção. Foi para cima da lei das estatais, desmantelou a Secretaria Anticorrupção que funcionava na CGU. Então, a gente não vai conseguir avançar nessa pauta lá em Brasília. O que a gente fez? Aqui nos municípios, alguns municípios que eu ajudei na campanha. E aqui para Curitiba era uma proposta também. Era uma proposta, mas infelizmente não vai sair. Mas em Ponta Grossa, que foi reeleita a prefeita Elizabeth, que eu tive presente lá na campanha, sugeri a ela que ela adotasse e criasse uma agência municipal anticorrupção. Ela vai fazer isso? Tenho compromisso que irá fazer, já comecei a conversar com ela, nós estamos já desenhando esse projeto, já estou falando com algumas pessoas para pegar ideias e tal. No fundo, a ideia é ter uma mini CGU, um órgão administrativo de prevenção à corrupção, mas que funcione dentro do município para fazer a lição de casa. Uhum. E a cereja do bolo é que seja um diretor independente, com mandato, para que ele não possa ser demitido. Como a gente viu a importância disso, por exemplo, na época do Banco Central, os ataques do Lula injustos ao Campos Neto, e o Campos Neto só conseguiu resistir, por quê? Porque o Congresso deu autonomia ao Banco Central, então ele tem um mandato de 4 anos. A ideia é fazer algo parecido. Então vamos retomar de baixo para cima, passo a passo, essa agenda, lutando naqueles terrenos que a gente pode ganhar as batalhas. Porque realmente em Brasília avançar nessa pauta hoje é inóspito. Não é só o governo Lula. Tá? Tem muita gente contra o combate à corrupção, mas centrado no governo Lula. Tá. Ainda sobre essas pautas de segurança, o senhor é relator de um projeto do ex-senador, hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, que regulamenta a prisão preventiva, aquelas audiências de custódia. Pode falar um pouquinho desse projeto, em que pé que ele está, e se vai passar, e o que exatamente ele prevê? Nós aprovamos na CCJ. Na CCJ já está aprovado, então. E na prática, como é um rito lá que a gente chama de decisão terminativa, está aprovado no Senado. Uhum. Então já foi para a Câmara, temos que acompanhar na Câmara agora para tentar aprová-lo também. Qual que é o problema da audiência de custódia? Quando alguém é preso em flagrante, é levado ao juiz. O juiz decide se responde preso ou responde solto. Boa parte dos casos, os juízes acertam. Mas existe aquele percentual, e não é um percentual irrisório, de pessoas que cometeram crimes graves, foram presas em flagrantes por crimes graves, tem até casos de estupros, e são colocadas em liberdade. E isso acaba desprotegendo a vítima e a sociedade. Um outro problema que é muito recorrente, e a gente ouve muita reclamação da polícia, dos órgãos policiais, é o criminoso habitual. Então, às vezes, é um pequeno criminoso, mas comete sucessivos furtos. E a polícia prende, leva, o juiz solta, vira uma porta giratória. Então, claro, ninguém acha que talvez precise ficar preso por um pequeno crime, mas quando são reiterados, ou a justiça dá uma resposta, ou isso começa a escalar e piorar. Então é um projeto, sim, do senador Flávio Dino, quando ele é senador, hoje é ministro, mas nisso aqui eu sou bem pragmático, Marco. É que como aquela frase do líder lá, como é que é?
chinês, o Deng Xiaoping, não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato. Se o projeto é bom, eu mexi no projeto. Mas já era um projeto bom? Era um projeto bom e creio que a minha atuação contribuiu para melhorá-lo, né? Então, sem qualquer demérito, né? Era um projeto bom, mas creio que ele ficou, a versão final dele está melhor, né, do que era, porque deixa mais rigoroso. E o que importa é o quê? É proteger o cidadão. Agora, não vou deixar, não vou pegar esse projeto do Flávio Dino porque eu tenho divergências ideológicas em relação a ele. Não, nesse ponto, veja que interessante. Há uma convergência suprapartidária, embora nesse ponto o posicionamento do ministro é um pouco destoante do posicionamento em geral do grupo ideológico dele, do grupo, aquela visão ele vem da magistratura isso, também, daquele grupo de criminoso é uma vítima da sociedade. Então é um projeto bom. Os meus projetos que eu tenho feito, a gente aprova no Senado, tá? Claro que nem sempre é fácil, mas eu já aprovei vários projetos no Senado e eu acompanho na Câmara. Não adianta também só aprovar no Senado. Só que assim, tudo tem o seu trâmite e às vezes demora. Quando eu era juiz, a gente reclamava muito da lentidão do processo judicial. Infelizmente, o processo legislativo também não é tão fácil. E esses temas, como eu disse, se não houvesse a resistência da base do governo Lula, ficaria muito mais fluido. Uhum. Sobre o governo Lula, além da segurança pública, quais as outras áreas que têm as suas maiores críticas? Eu tenho trabalhado em várias áreas, né? Não só na segurança pública. A agenda anticorrupção a gente tem deixado um pouco de lado, fora a atuação aqui municipal, tá? Mas porque a segurança pública, eu acho que é o terreno mais fértil e mais necessário para a gente avançar. A gente está vendo uma escalada do crime organizado, né? Esse atentado, por exemplo, ali no aeroporto de Guarulhos, é uma amostra da audácia do crime organizado e do sentimento de que está faltando política pública. E o culpado aqui, embora tenham tentado aí jogar a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, a responsabilidade é do governo federal, pela ausência de uma política sólida. Mas por que não contra o governo o crime de São organizado Paulo também? O governo de São Paulo tem feito o trabalho dele. Tem feito, né? Não, eles têm feito o trabalho deles. Né? O secretário lá é uma pessoa séria, o Derrit é uma pessoa rigorosa, e eu acompanho o trabalho. Né? Então eu sei o que está acontecendo. No Ministério da Justiça, a política, o discurso até, é política de desencarceramento, tem muita gente presa, e você vê o veto do presidente numa lei importante. Né? O governo atuando junto ao Supremo para derrubar essa lei. E não é só o problema das saidinhas, tem outras questões ali. Então você vê notadamente, né, que falta uma política no governo federal. No governo estadual, seja lá em São Paulo, seja em outros estados, podem ter falhas, mas pelo menos a mentalidade está na direção correta. Tá? Mas também tenho trabalhado saúde, economia. Minha esposa lida muito com essa área de saúde. Sim, eu conheço. Ela trabalha muito com a questão aí de doenças raras, criou uma frente de inovação tecnológica na saúde. Não é só doenças raras, são doenças em geral. Ela tem feito um trabalho importante e é minha guia nesses assuntos. Inclusive tem um papel importante aí na lei das pesquisas clínicas. E tem a parte econômica, que é essencial ao país. Eu tenho feito oposição ao governo Lula, não intransigente. Votei, por exemplo, Marta, a favor daquele arcabouço fiscal. Sabia que o governo não ia cumprir, não está cumprindo. Você tinha um teto de gastos que era algo que todo mundo entendia e que tinha ali limites mais objetivos e técnicos para evitar a escalada dos gastos públicos. O governo Lula acabou, né, com o teto de gastos. É certo que já tinha algumas falhas do governo anterior, mas o governo Lula acabou e colocou esse arcabouço que ninguém entendia direito. Mas na minha avaliação, no momento da votação, melhor isso do que nada. Então, votei a favor. E o próprio governo descumpriu. E hoje nós estamos vendo as consequências. Inflação acima da meta, dólar subindo, o que vai impactar a saúde da nossa economia. Sem falar no problema dos juros, que estão lá em cima, que é resultado exatamente do descontrole fiscal do governo Lula. Isso tem... Todos os economistas são absolutamente convergentes no ponto que o principal responsável pela elevada taxa de juros é o governo Lula e não o Banco Central. O Banco Central
ele está reagindo às causas que estão dentro do governo Lula. Então, faço oposição também a esse governo, isso é importante, ali dentro do Congresso. Na área econômica. Sim, também. E agora essa pauta, né, que é importante para o país, é a reforma tributária. Sim. Que eu já falei um pouco, a gente tem que regular a reforma tributária. Não é dos nossos sonhos, mas tendo sido aprovada a emenda, na regulação tentamos fazer o melhor possível para que evitar, um aumento da carga tributária, e dois, evitar que seja tão complexo como as pessoas não querem, né? E, infelizmente, está sendo muito complexo. Eu acho que essa reforma que está aí não é aquela que nós queríamos, alguma coisa bastante simples para o cidadão entender. São tantas exceções, são tantos regimes especiais. Mas que muitas dessas coisas foram acrescidas no próprio Congresso, né? Veja, essa reforma nunca veio propriamente ali do governo federal, mas o governo federal patrocinou, vamos dizer assim, impulsionou essa reforma e, a meu ver, o início já foi um pouco torto, né? Eu acredito particularmente, Marta, em reformas graduais. Então, pega-se um sistema e se faz uma reforma gradual para ir melhorando. Quiseram fazer uma reforma completa, a meu ver, um erro de concepção. E aí você vai ter dois regimes convivendo por um tempo. E um problema é quando você tem um governo federal expansivo nos gastos, acaba inviabilizando uma reforma tributária que diminuísse os impostos, que esse era o sonho de todos os brasileiros, seja o assalariado, ou seja das empresas, que nós pagássemos menos imposto. Como o governo é expansivo, não vai acontecer, né? Expansivo é uma palavra de gastos, mas assim, 39 ministérios, 40, né, se for contar aquela fraude daquele Ministério de Intervenção lá no Rio Grande do Sul. Fraude? É uma fraude eleitoral, vamos dizer, porque não tinha nenhum propósito criar aquilo, senão dar uma aparência de que o governo federal estaria fazendo alguma coisa. O que a gente ouve, e eu não tenho acompanhado perto tanto isso, mas o que a gente ouve dos gaúchos é que o dinheiro não está chegando, que o governo federal prometeu e prometeu e prometeu. Vamos atrás. O senhor vem reiteradamente criticando as decisões aí do STF em relação a cancelamentos de decisões da Lava Jato, né? A última agora é essa do José Dirceu. Mas o senhor também criticou a questão da suspensão do funcionamento do X. O senhor tem tido vários embates também em relação a decisões do Supremo, né? Como que o senhor votaria no caso de levarem para frente essa proposta, por exemplo, do impeachment do Alexandre de Moraes? Essa é uma discussão que surgiu, na verdade, decorrente dessa percepção que está havendo excesso. Qual a sua percepção? Está havendo excesso? Sim, está havendo excesso. Creio que o Congresso, o Senado, tem dado algumas respostas. Acho que o exemplo mais palpável disso foi a PEC antidrogas. O Supremo veio e disse que iria descriminalizar o uso e consumo de drogas. Né? Não pode-se ter essa visão de mundo. Vamos liberar as drogas. Eu sou contra. Eu sou a favor da legislação atual, né, distinguindo, evidentemente, o traficante e o consumidor. Mas se pode ter uma visão diferente. Agora, essa visão diferente, a mudança da política, tem que vir do Congresso. Não pode vir do juiz. O juiz não é eleito. Nós somos eleitos. Se proferir uma decisão que a população não goste, a população pode nos substituir periodicamente em 4 ou em 8 anos. Então, pertence ao Legislativo. O Supremo deu uma decisão, a meu ver, desastrada, e eu falei isso abertamente na época. Disse lá, olha, até 40 gramas de maconha, se a pessoa for pega, é consumo. Presume-se que é consumo. Só que assim, não tem nenhum traficante varejista nas esquinas, nos parques, em todos os lugares, com 40 gramas, um saco de 40 gramas. Tem pequenas quantidades, ele vende, volta, pega mais e vende mais. Então, a meu ver, o Supremo deu um manual, né, de como você pode vender droga na rua sem ser incomodado, sendo considerado consumidor. E 2, você tem uma cadeia de fornecimento de droga que é dominada pelo crime organizado. Então, a pretexto de proteger lá, de evitar a prisão de alguém que está com cigarro de maconha, o Supremo foi longe demais. O que fez o Senado? Aprovou a PEC antidrogas, dizendo que o tráfico e o uso de drogas continua sendo crime,
garantido a diferença em tratamento e deve ser considerado todas as circunstâncias. O Senado fez sua parte, está lá na Câmara, tramitando, infelizmente, de maneira lenta, mas nós demos uma resposta. Aprovamos aquela PEC também, que foi proposta até pelo senador Eurovisto, da adesão monocrática, para acabar com as decisões monocráticas que fazem um mal enorme aí para o país. Caso do 8 de janeiro. Né? Eu já ia chegar nesse também. Eu sou contra a depredação, vandalismo, invadir prédio público porque está insatisfeito e destruir, não tem justificativa nenhuma. Quem fez isso tem que ser punido, mas não pode ser nessa desproporção. Mas quem pediu o golpe militar também não tem que ser punido? Pedir o golpe, eu acho que a gente entra num campo assim do... Estavam na frente dos quartéis, cheios de faixa. A gente tem que ver o que é crime e o que não é crime. Né? Você está lá, você defender uma posição que é errada, né? Não é uma saída para o país, evidentemente, nunca foi, né, uma saída para o país. Agora, você botar 17 anos nas costas o senhor está mais de quem fez com isso... as penas que estão sendo dadas é muito excesso. do que pela condenação em si. Olha, eu acho assim, são tratamentos diferentes. Quem teve ideias erradas e propagou ideias erradas, tem que ver se até a legislação prevê alguma punição para isso ou não. Mas cá entre nós, né? O que a gente está vendo é diferente. Como é que você vai botar 17 anos na costa? E eu fui lá visitar o pessoal no presídio, né? Assim, ninguém tem histórico criminal praticamente, são pessoas que infelizmente se deixaram levar pelas emoções, se excederam, erraram, mas gente que está presa há quase 2 anos em prisão preventiva, pessoas às vezes sem denúncia, pessoas que ficaram presas e agora estão com 17 anos a serem cumpridos. Claro que não vão ficar os 17 anos, porque a nossa lei prevê progressão, mas mesmo que fique 3, eu acho sinceramente demais. Se o Supremo tivesse fixado, né, para aqueles casos de vandalismo, penas, por exemplo, curtas de prisão. O que seria uma pena curta? Não sei, o que o senhor 3 daria meses. como juiz? Daria 3 meses? 6 meses? 6 Ou pena meses. de prestação de serviço. Seria mais adequado. Pena de prestação de serviço. Né, para as pessoas, vamos dizer assim, terem a clareza, né, de que não pode incorrer naquele tipo de excesso. Fazendo da forma como fizeram, acabam alimentando, o Supremo reagindo com penas desproporcionais, acaba fomentando o radicalismo, né, do outro lado. Agora tem gente já entende, bem, é anistia, então acabar com todas as sanções. Qual a sua opinião sobre essa proposta de anistia, que vai, inclusive, possivelmente favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro também? A minha posição é muito simples nisso aí. A pena teria que ter sido proporcional aos delitos e às responsabilidades individualizadas. Uma coisa é quem estava no quartel, uma coisa é quem estava lá em Brasília, uma coisa é quem invadiu, uma coisa é quem invadiu e que depredou. Tá? Se tivessem fixado penas razoáveis, esse assunto sequer estaria vindo à tona. Como não fixaram, surge o problema. Se não der para reduzir as penas ao que seja razoável, e aí teria que ser um movimento, né, do Supremo fazer isso, tá? Aí então que seja anistia, porque o que não dá para aceitar que alguém fique 3 anos preso porque pintou de batom uma estátua da justiça. Aqui é um ato ofensivo ali à justiça, mas está dentro de um nível de protesto que não justifica 17 anos de prisão. Isso eu falo aqui, tenho falado em geral. Nós temos que, na verdade, a meu ver, buscar restaurar um pouco a normalidade institucional. Até entendo o Supremo essa postura reativa, se autoprotegendo, mas não pode levar ao outro extremo, porque daí você acaba aumentando ainda mais o rancor contra a própria instituição. Uma instituição importante para a história do país, o Supremo Tribunal Federal, né, tem os seus méritos dentro da história do país, mas, nesse caso, a mão pesou demais. E em relação às anulações da Lava Jato? Bem, aí são diferentes, são situações diferentes. Não dá para comparar o gerente da Petrobras que recebeu 98 milhões de dólares de suborno, não dá para comparar a situação do Sérgio Cabral, que roubou o estado de Rio de Janeiro, não dá para comparar isso com o caso do José Dirceu, que já tinha sido condenado mensalão, que pelas provas que estão naqueles 3, na sentença que eu dei, mas que foi confirmada pelo TRF4, no STJ,
recebeu, né, suborno vindo lá de contrato da Petrobras. Então, aí, nesse caso, anulação das condenações e não tem razão jurídica para isso, é impunidade. É a volta da velha impunidade da grande corrupção, que não faz um país avançar, pelo contrário, faz ele retroceder. A gente perde investimento com isso, a gente passa a ser visto como um país não confiável para os negócios, desmoraliza a nossa justiça e a nossa democracia, gera aquele sentimento de perda. E um dos grandes subprodutos dessa corrupção disseminada, Marta, foi aquele capitalismo de compadrio. As empresas, em vez de investir em inovação e tecnologia para competir, investem em ficar perto do governo e obter favores. Isso gera ineficiência, isso gera atraso dentro do nosso desenvolvimento. Tudo isso está voltando. Então, assim, se o Supremo, isso eu falei, se o Supremo dissesse em um momento, qualquer um daqueles ministros, olha, fulano X foi condenado indevidamente porque ele é inocente, eu seria o primeiro a reconhecer um erro. Ninguém tem coragem de dizer isso, porque todo mundo sabe a verdade. A Petrobras foi roubada no governo Lula aos bilhões, né? Tanto que recuperou 6 bilhões de reais, segundo dados por ela mesma publicados. Ninguém daqueles indivíduos foi inocentado. E o que motiva o STF, então, agora? A anular essas Veja decisões? Que são decisões de alguns ministros, que têm oposição até de outros ministros, tá? Mas hoje você tem um ambiente político que é fomentado pelo governo Lula de impunidade e de recuo no enfrentamento da corrupção. E se tem que reescrever a história. O Lula foi condenado em 3 instâncias, então você tem que reescrever a história. Como é que você reescreve a história? Você tenta transferir a responsabilidade pelo problema para o juiz de primeira instância ou para o procurador de primeira instância, porque ninguém quer ser o pai da impunidade. Então se criam esses subterfúgios, essas narrativas, dentro desse revisionismo histórico. Mas agora, juridicamente falando... Isso já aconteceu antes, né? Porque o Lula foi, inclusive, eleito já... Sim, mas é um processo que continua. É um processo que continua. Veja que você tem uma situação que é engraçada, porque falam muito, como se eu tivesse sido algoz, ou Torquemada e tal, mas as minhas decisões foram mantidas pelo Tribunal da 4ª Região, foram mantidas pelo STJ, e foram mantidas, antes de serem revistas, pelo próprio STF. O STF que autorizou a prisão do Lula em 2018. Então agora quer se inverter a narrativa todo esse jogo como fosse um produto de uma ação individual, quando foi um produto institucional. No fundo, o que a gente vê é a volta da impunidade da grande corrupção. Até porque, Marta, não é só Lava Jato. Estão invalidando várias operações que não têm nada a ver com a Lava Jato. Aqueles casos que envolviam os fundos de pensão do governo Lula, invalidaram. Caso aqui do ex-governador, que não tinha nada a ver com a Lava Jato, usaram a Lava Jato para invalidar. Então, assim, o recado está sendo dado. Nós queremos de volta, né, dentro desse ambiente político do governo Lula, nós queremos a volta do status quo e a impunidade da grande corrupção. A Lava Jato é só um subterfúgio, uma tentativa de lavagem da história, né? A gente tem lavagem de dinheiro, tem a lavagem da história. E o senhor faria algo diferente na Lava Jato, se fosse hoje? Tudo que eu tivesse feito não faria diferença nenhuma, diferente, porque é a reação institucional. Eu fiz a minha parte como juiz, tenho um grande orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato. Nós colocamos pessoas na prisão, vários até que cumpriram boa parte das suas penas, recuperamos dinheiro desviado dos cofres públicos de uma maneira de dimensões inéditas aqui no país, inclusive reconhecido internacionalmente. Agora, existe uma reação muito forte desse sistema que viria de qualquer maneira. Veja que interessante. O juiz do Rio de Janeiro, corajoso, que cuidou de parte da Lava Jato lá, que é o juiz Marcelo Bretas, está afastado hoje, lá no CNJ. Não tem motivo nenhum real para o afastamento dele que justifique. Os desembargadores da 4ª Região aqui ficaram afastados. O próprio CNJ teve a sabedoria, e aí elogio o CNJ por isso, de revogar esse afastamento. No fundo, era uma perseguição àqueles magistrados. Então, assim, não é eu que teria que ter feito algo diferente. Quem tem que fazer algo diferente
são as pessoas que estão anulando esses processos hoje. Tá bom, senador, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bem na Pauta, do Estúdio Bem Paraná. O senhor tem um minutinho para se despedir dos nossos espectadores. Muito obrigado, Marta. Bem, um prazer estar falando aqui, tendo a oportunidade de falar com o eleitor paranaense. Estou lá no Senado, muito honrado por ter recebido os votos dos paranaenses, e estou lutando um bom combate, né? Aprovando os projetos, principalmente na área de segurança pública, como disse, nós podemos avançar. Nós não podemos deixar o país cair na mão do crime organizado, e ele vem cada vez mais se fortalecendo por falta de política de segurança pública, mas também não podemos descurar de outros aspectos importantes aí, educação, saúde, economia. Tenho feito ali o meu papel e estou à disposição de todos vocês para atuar da melhor forma em prol do nosso Paraná. Bom, esse vídeo fica disponível, então, no YouTube. Obrigada a todos pela audiência e até o próximo Bem na Pauta.